E bom, o The Last of Us, produzido pela Naughty Dog e publicado em 19 de junho de 2020 pela Sony, sendo um jogo bastante polêmico, até porque o público ficava em dúvida se era uma obra-prima ou se era um jogo meio decepcionante. Claro que na questão gráfica e no gameplay, o jogo nunca deixou a desejar, sendo até melhor que o do primeiro em alguns aspectos. Sem incluir a narrativa, é claro, porque aí a gente entra em outro tópico e aí é. E todo mundo sabe que o que causou toda essa polêmica em relação ao The Last of Us não foi a questão gráfica, e sim o desfecho e a narrativa que a história teve ao decorrer da história. E no meio de tudo isso, a gente tem o Joel, que depois do primeiro jogo se tornou sem dúvidas o personagem mais amado dessa história. E não é pra menos, até porque ele foi muito, muito importante. E como personagem principal, a gente conseguiu entender ele, os motivos dele, do porquê ele é assim hoje em dia, de tudo que ele perdeu, e a razão do Joel ser tão protetor para defender tudo que ele ama, e tudo que ele sacrificaria para proteger tudo que ele protege. Por todos os anos de Joel, a gente realmente sabe por que ele é assim. A gente sabe tudo que ele causou e que ele é um personagem falho. Ele errou muito e ele aprendeu com esses erros muitas vezes. Em The Last of Us 2, obviamente o jogo ele não se reflete só o Joel. A gente tem personagens muito importantes como a Abby, a Ellie, a gente tem a líder dos vagalumes, Marlene. Durante a história a gente vê o motivo de todos eles serem dito que são, e que eles são só sobreviventes, eles não são vilões, heróis. Cada um tá lá pra sobreviver da forma que tiver que sobreviver, independente da razão, questão ou o que eles tiverem que causar pra isso. E durante a história a gente vê que o que move os personagens é o trauma que eles sentem a cada aventura que eles têm, a cada trauma que eles sofrem. A gente vê que a história avança ou regride dependendo do que vai acontecer. Indo pra frente, a gente tem o começo do The Last of Us 2 com o Joel contando pro Tommy tudo o que aconteceu durante o final do primeiro. Durante a história somos colocados tanto como Joel, tanto como Ellie. E de um lado a gente tem um Joel, um personagem que sofreu bastante, um personagem que tem uma jornada bastante traumática e que, bom, amadureceu, que tem coisas a perder e que já cometeu muitos erros. E óbvio que não se arrepende porque teve essas razões. E do outro lado temos uma coisa bastante diferente, uma Ellie mais amadurecida do que o primeiro, mas ainda muito imatura sobre a vida, que quer ser útil pros seus e que só quer ajudar o máximo que puder. E de forma bastante cruel, nós somos colocados no corpo dessa garota e obrigados a ver o pai que ela tanto amou sendo morto por um taco de golfe. Sendo mais um trauma na vida de uma garota que já sofreu tantos traumas em sua vida. E pior, sendo de uma forma completamente covarde. Morto sem nem poder se levantar de forma completamente impotente na frente de sua própria filha. Tudo que ele sente nesse momento é raiva, ódio, culpa, mas o sentimento de que sua vingança tem que ser completa. Só que em meio a tudo isso, no meio do jogo, nós somos levados para outra linha do tempo. Especificamente para vermos o passado de Abby e o motivo dela ter feito isso de forma tão cruel. E nesse momento você decide se você sente a raiva, ou curiosidade, ou um sentimento de que, não existem heróis ou vilões, só existem sobreviventes no mundo pós-apocalíptico. E depois de mais um longo tempo, nós descobrimos o motivo da Abby ter feito essa vingança, sendo na verdade que o Joel matou o médico que era na verdade seu pai. Então não, a Abby não é uma vilã, é na verdade só mais uma personagem que também perdeu tudo que ela amava. E mudando novamente de perspectiva, a gente volta pra Ellie, que finalmente descobre o motivo da Abby ter feito tudo isso, sendo uma vingança pela morte do seu pai. E a gente chega numa parte bastante polêmica, que é se o Joel é na verdade o tal vilão da história, até porque ele matou dezenas de pais, dezenas de Abbys perderam seus pais também. E na verdade eu discordo bastante dessa questão. O Joel é na verdade o maior exemplo de um humano. Ele é egoísta igual a todo ser humano, e ele quer preservar o que é importante pra ele independente de tudo que ele tem que sacrificar, até ele mesmo. Falando bem por cima mesmo, depois disso a Ellie mata uma mulher grávida que foi uma das responsáveis pela morte do seu pai, e aí ela decide viver um tempo de paz com a sua amada. Que infelizmente não dura muito tempo porque a Ellie vai atrás de vingança de novo, estando disposta a acabar com tudo de vez nessa luta, até porque, durante todo esse tempo de paz que ela teve, ela ainda sentia muita culpa, e ela decidiu que toda essa culpa era na verdade culpa da Abby. Então a solução na cabeça fragmentada da Ellie é acabar com a raiz dos problemas. Só que aí ela tem uma lembrança do Joe e decide poupar a Abby, acabando com isso de uma vez por todas e encerrando esse ciclo de ódio. E bom, no final, depois de tudo que a Ellie sacrificou, tudo que ela perdeu,
E toda a razão disso acontecer, todo esse ciclo de ódio vicioso, tudo que sobra é ele no lago, chorando por tudo que ela sacrificou por nada. Que ela poderia ter sim vivido uma vida feliz, uma vida com quem ela ama, esquecendo todo esse ciclo que não vale nada. Tudo por um sentimento sumir, um sentimento que nem é culpa dela. Até porque assim como o Joe, ela também fez isso por puro egoísmo, certo? Na verdade não. Na verdade tudo que ela fez foi pra encerrar um sentimento de culpa. O sentimento de culpa própria. E aí ele volta pra casa onde já não tem mais ninguém. E devido aos 2 dedos que ela perdeu, ela nunca mais vai poder tocar. O que simbolizava muito do que ela tinha com o Joe. E num violão que simbolizava todo o amor que ela tinha. E em uma casa que simbolizava muito do amor dela. Tudo foi deixado de lado. Por egoísmo, culpa. E se você vai ter que deixar o like, se inscreva. Obrigado, tchau.